Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou a Nathalie. E hoje vamos conversar sobre Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. O filme do Tom Cruise fazendo maluquice, que todo mundo gosta de ver no cinema. E ele gosta de cinema, tô aqui para melhor experiência das pessoas. E aí, será que esse filme foi isso mesmo? A gente vai conversar com spoilers logo depois daquele recadinho de sempre, de caso você não seguir a gente nas redes sociais, procurar seguir tanto eu quanto a Nath, eu, senhor underline art, e pra te encontrar, Nath... Nath Fanatic no Instagram, no Twitter e Nath underline Fanatic no TikTok. Exatamente, segue a gente lá. Então, Missão Impossível, a franquia como um todo, que tinha alguns filmes que a Nath não tinha visto até então, eu meio que já tinha visto todos, e aí ela, quero ver, eu falei, então vamos lá, vou rever. E qual que foi a experiência pra você de ver a franquia assim, desde o começo, lá em 1996? Foi muito legal, eu tinha visto o 4 e o 6 no cinema, né, eu lembro de ter gostado muito, e eu tava meio que ensaiando há anos ver tudo, né? Tal qual os John Wick também, que eu nunca vi. O que é bizarro, porque eu adoro filme de ação, mas sabe quando fica um negócio atrasado lá e aí outras coisas vão saindo, a gente não tem tempo. Mas como ia lançar o 7º, eu achei que era uma ótima oportunidade pra fazer essa maratona. E foi muito legal de ver realmente... acho que o impacto dessa franquia, né? Porque eu acho que Missão Impossível realmente... talvez seja a melhor franquia de ação que a gente tem. Tipo, em questão de franquia mesmo. De evolução, de ir mudando com o tempo que vai passando, mas também se mantendo sempre atual, que eu acho que isso é muito interessante de Missão Impossível. Diferente de Velozes e Furiosos, que começou a ficar cada vez mais surtado num lugar de... irrealidade, né? Eu sinto que a impossibilidade do Missão Impossível, ela é sempre muito pautada na realidade também, o que eu acho que torna muito mais interessante do que, vamos agora pro espaço, vamos lutar agora contra alienígena, sei lá que porcaria que o Velozes e Furiosos tá fazendo. E o Missão Impossível foi ao contrário, né? Ele foi ficando cada vez mais pé no chão. E aí tem toda essa questão do Tom Cruise, tá sempre envolvido nas cenas e tal. Então, eu acho que isso torna Missão Impossível uma franquia muito, muito gigante, assim, muito, muito foda mesmo, né? Então foi muito legal rever todos os filmes. Cheguei à conclusão de que o 4º filme é realmente o meu favorito. Eu acho ele o mais legal, assim, o mais divertido e com uma ação muito boa. Com uma história eu acho que boa, o 4 ele é o mais aventuresco, talvez dá pra colocar assim. Tipo, ele é o que tem mais esse senso de aventura. Eu acho que o 5, o 6, o próprio 7 que a gente vai falar, é aquela coisa mais séria, mais dramática, tal. O 4 não, o 4 equilibra muito as coisas, né? Sim, sim. Porque eu acho que o 2 é completamente galhofa, né? Muito surtado. Aí o 3 começa a ficar mais sério, mas ao mesmo tempo também tem uma leveza com o Simon Pegg e tal. E aí o 4º eu acho que é quando o Simon Pegg começa a brilhar muito mais, né? Ele vira realmente um coadjuvante ali sempre. Sim. E é quando a gente tem, tipo... acho que a primeira grande cena de ação de Missão Impossível, né? Que é o Tom Cruise escalando o maior prédio do mundo e tal. Então, eu acho que esse filme, ele é muito icônico. Tipo, eu acho que ele tem cenas de ação muito legais, a história é muito legal, os personagens são muito legais. Então, ele pra mim é o melhor, assim. Eu acho que tem o melhor dos dois mundos. Tem o humor, tem a ação, tem o pé no chão. E aí, do 5 pra frente, eu não gosto muito do 5. O 6 é muito bom, mas ele é muito sério também, né? O 6 e o 7 eu acho que são serião. O 6 é o meu favorito. Tipo, o Não, 4 vem logo atrás, mas o 6 tem aquilo que eu acho que o 5 não tem muito bem, e o 7 eu tenho algumas questões também que, em termos de ação, né? Porque quando a gente fala em Missão Impossível é sempre ação e tal. O 6 consegue engenhar muito bem uma sequência de ação atrás da outra, de uma forma que leva a história pra frente, sabe? Não é ação pela ação, que é algo meio gratuito, no final das contas, eu acho que não cai nesse lugar. Eu acho que por isso que pra mim o sexto ele é tão perfeito, né? Nessa formulinha que criou-se de Missão Impossível, que o 7, até entrando um pouco nessa questão do Acerto de Contas parte 1, tem boa sequência de ação, mas eu não diria que elas são tão marcantes assim, de uma maneira geral. Eu tendo a concordar.
Eu tendo a concordar. Eu acho que, assim, o 6, só me explicando aqui, o 4 é o meu favorito, o 6 eu acho que é o melhor filme. Aham. Eu não acho que o 4 é um filme perfeito, mas é o que eu mais gosto, porque eu gosto de que ele é divertido e tem boas cenas de ação. Mas o 6, ele é o filme mais redondo, eu acho, de todos. E inclusive o 7º, eu acho que é isso, assim, tipo, ele tem coisas muito positivas. Eu acho que coisas, inclusive, melhores do que o 6, como, por exemplo, a questão do antagonista, né, a grande vilania desse filme, eu acho muito interessante, eu acho muito foda. Mas realmente eu concordo com você, esse lance de como a história vai caminhando, no 6 parece mais fluido. Sim. No 7 parece que é mais dividido. Sim, As sim, é mais coisas. blocado, né? A gente vai pra esse lugar, vai acontecer essa coisa, vai ter uma sequência de ação, a gente vai pra outro lugar, que não que não seja algo que Missão Impossível faz de uma maneira geral, mas nos outros, principalmente no sexto, né? Eu vou encher tanto o saco falando do Fallout. O Fallout, ele tem algo mais orgânico, né? Algo mais fluido das coisas. Tipo, a gente vai fazer o Halo Jump, depois do Halo Jump já tem a sequência de ação aqui dentro da balada, que vai levar pra sequência lá com a Vanessa Kirby. Então, tipo, as coisas estão muito mais engessadas uma na outra, né? E de forma geral, eu não sinto muito isso no 7, em termos de ação, até porque meio que as grandes sequências que eles marketearam desse filme, né, que é tanto ele pulando lá de moto e no trem, meio que são uma coisa só, no final das contas, e tá meio que concentrado no final do filme. Então, meio que tudo que tem antes tá ali, é legal, mas não é exatamente marcante, ao meu ver. Tem uma cena no início do filme, que é quando eles estão no aeroporto. Aham. Essa cena é marcante pra mim, porque eu achei que foi um uso muito interessante, muito inteligente do lance da inteligência artificial, né, de deepfake, etc. Aham. Eu achei muito legal, porque eu acho que uma das coisas mais legais do Missão Impossível, de ser uma franquia tão antiga, né, de ter começado no final dos anos 90, é a gente ver a evolução da tecnologia, né, Sim. como as coisas vão mudando, como eles vão criando novas ferramentas pra serem usadas. E aí, nesse filme, a gente tem isso, né, de conseguir fakear onde que o Tom Cruise tá, como se fosse o uso da máscara, que já é tão tradicional da franquia, só Que você não só que gosta. digital. Não é que eu não gosto da máscara, eu só acho que eles ficam me enganando quando eles trocam de ator, ao invés de botar a máscara nos atores, mas tudo bem. Então eu achei isso muito legal nessa cena do aeroporto, eu achei muito interessante como a coisa foi acontecendo, e também a perseguição ali dos caras indo cercando ele, o Tom Cruise, né, quando ele encontra a personagem da Grace e tal. Mas especialmente eu acho legal depois quando o filme começa a ter que fazer os personagens se virarem sem tecnologia, né, necessariamente. Sim. Tendo que voltar pro passado, digamos assim, né, tendo que usar coisas analógicas. Eu achei isso muito legal desse filme. Mas eu acho que isso vai ser mais explorado na continuação do que exatamente nesse em si. Provavelmente. Tanto que uma das primeiras coisas que eu acho que o Tom Cruise divulgou de bastidores e tal, era ele lá em cima de um avião, né? Falando com você, vamos ver Missão Impossível, estamos gravando, não sei o quê. E é um avião antigo. Tanto o dele quanto o do McQuarrie, que aparece também na gravação, são aviões antigos mesmo, sabe? Então talvez isso já fosse tipo, olha, isso aqui vai ficar mais presente na continuação, porque, de certo modo, eles demoram pra entender dentro desse filme com quem eles estão lidando, né? Tipo, quem é a grande ameaça do filme. Que aí vem a questão da trama, né? De ser atual, traz essa questão da tecnologia, que a inteligência artificial é a vilã. E é muito engraçado isso, dado o contexto que a gente se encontra histórico em Hollywood, né? Que tanto o sindicato dos roteiristas quanto dos atores estão paralisados, estão em greve por busca de condições melhores. E um dos pontos que foi levantado é justamente do uso da inteligência artificial, e chega a ser até meio irônico, se dá pra usar essa palavra, colocar o Tom Cruise, que é esse bastião defensor do cinema quanto experiência, colocar quanto um rival à inteligência artificial. E o filme ainda desenvolver isso no sentido que a inteligência artificial tem medo de uma pessoa no mundo. E essa pessoa é o Tom Cruise. Sim, é muito doido isso, porque eles começaram a produção desse filme lá em 2019, né, tanto que o filme tava gravando, teve que parar por causa de pandemia, não sei o quê, então faz um bom tempo que essa ideia foi pensada, né, porque, né,
querendo ou não, inteligência artificial já existe há um tempo, só que ao longo desses últimos anos a gente teve uma evolução muito grande disso, né? E uma coisa muito mais presente na vida de todo mundo e muito mais ameaçadora mesmo. Tá ameaçando os trabalhos das pessoas, literalmente. Então é muito doido como o filme parece que foi pensado agora, né? Parece que eles falaram, não, vamos pegar isso, vamos fazer agora. E tipo, não, os caras fizeram há muito, muito tempo atrás. Mas sabe o que é engraçado? Eu tava compartilhando dessa sensação com você, mas é quando eu fui pesquisar pra fazer o meu vídeo que eu descobri que os filmes de Missão Impossível, tal qual os da Marvel, muitas vezes começam sem um roteiro pronto. Eu fiquei, então mas talvez... existia a ideia. A ideia já existia. Então, pelo que eu entendi, não. Eles começaram. O filme começa a partir da sequência de ação e o roteiro meio que é estruturado depois, conforme eles estão fazendo. É que eu vi o Simon Pegg falando numa entrevista que entre 2018 e 2019, o McQuarrie falou pra ele que tinha essa ideia. Entendi, porque em outra entrevista eu vi a Rebecca Ferguson falando que eles começaram a filmar e ela não tinha ideia de história. Eles não tinham um roteiro definido. Ela não sabia, o Simon Pegg às vezes é mais brother ali dos caras. Ele é mais brother. A Nathalie defende a... Não é isso, é porque eu vi o homem falando. Saiu da boca dele ele falando isso, entendeu? Não é isso que eu estou reclamando. Não tô reclamando de nada. Estou falando que a Nathalie é a defensora do Simon Pegg como queridinho do Tom Cruise, sabe? Sim. É um personagem que vai durar pra sempre na franquia. É que ele é um dos mais antigos, né? Eu acho que ele tem um espaço ali. Mas foi o que eu vi falando. Mas sim, essa questão de não ter ideia pronta, isso é uma verdade. Isso que eu acho muito interessante também, como Missão Impossível realmente é um filme de ação, e por isso que eles entregam a ação. Porque a ação é a história. É muito intrínseco da narrativa, né? Então, a própria personagem da Hayley Atwell, ela foi criada enquanto foi descobrindo o que ela sabia fazer e tal. Tem muito disso, né? Tem muito deles irem vendo ali como que é a locação, o que dá pra fazer, como que dá pra criar em cima disso e tal. E isso realmente é um fato. Mas o que você achou do vilão do filme, no final das contas? Eu gostei. Eu acho que Missão Impossível, de uma maneira geral, sempre lida com algo muito tangível, algo muito tátil, mesmo no sentido de existe uma ameaça física que eles vão conseguir parar. E quando eles colocam a inteligência artificial quanto essa figura antagonista, vira uma coisa meio tipo impossível mesmo, tipo, é o ápice do impossível. Como que a gente lida com algo que está em todo lugar e não tem exatamente uma cara, uma aparência, sabe? Tipo, e não é uma pessoa. E é muito mais inteligente que eles, né, no final das contas, porque a inteligência artificial permite analisar todas as probabilidades de uma situação. Então eles ficam tipo, se a gente fizer isso, ela vai saber. Se a gente fizer aquilo, ela vai saber. Se a gente... Basicamente, ela é o Doutor Estranho com a joia do infinito. Do tempo, sim. Tanto que é muito engraçado que, tipo, não dá pra não pensar nessa comparação de, tipo, ela viu todas as possibilidades possíveis de futuro e em todas o Ethan Hunt é uma ameaça pra ela, sabe? Claro, porque ele é o Tom Cruise, né? Tipo, não tem o que fazer. Ele tem que ser o salvador do mundo, né? Mas o que eu achei interessante também é que, além disso, também o filme acaba levantando uma questão que é do perigo que é esse poder cair nas mãos erradas, né? E como fala muito alto essa ganância do ser humano e de querer se achar no direito de ter o controle de uma parada tão grandiosa quanto o que aquela máquina pode fornecer, né? Eu achei isso muito interessante também, que até os dois policiais lá que estão atrás dele o filme inteiro, um deles fala, pô, mas e se o cara tá querendo destruir, né? Tipo, e se ele tá pensando diferente, que é exatamente o que tá acontecendo, né? Mas todo o restante das pessoas do filme estão querendo esse poder pra si. Porque o poder corrompe, né? Deu poder pra pessoa que ela mostrará quem ela realmente é e tal. Basicamente, todos Missão Impossível meio que lidam com isso de alguma forma, né? Uhum. E de fato, e é muito doido isso, que não é exatamente algo surreal de se pensar, porque eu acho que até mesmo ficções científicas antigas, que as pessoas hoje em dia ficam, nossa, como que eles preveram isso, não sei o quê. Não é exatamente uma questão de previsão, tipo de, meu Deus, como eu consegui imaginar o futuro acontecendo, mas é a questão de comportamento humano, né? Tipo, Sim. Comportamentos tendem a se repetir, e aí muitas vezes o que eles fazem é projetar para onde talvez a tecnologia vai naquele futuro,
E aí, qual seria o comportamento humano, dado tudo que aconteceu no passado, nesse momento? E aí eu acho que, tendo a inteligência artificial, que é algo tão em voga no momento, é muito assustador nesse sentido, como o filme se mantém atual nessa questão. É até engraçado pensar que eu já vi alguns textos, vi alguns vídeos disso, de que a inteligência artificial, do jeito que ela tá descontrolada, né? Tipo, estamos lançando sem exatamente uma fiscalização, um cuidado, tal. Essa questão de uma inteligência ganhar ganhar uma consciência nesse sentido não é algo tão surreal, tão irreal Sim. de acontecer, sabe? E eu acho que isso que foi o que deixou muito interessante de ver esse filme, porque realmente, acho que por estar tão próximo da gente e por ser essa coisa onipresente, causou um medo realmente assistindo o filme, tipo, mano, e aí? A gente sabe que, pô, é Missão Impossível, né? Eles vão dar um jeito de resolver a parada de alguma forma, mas rola mais um sentimento de urgência mesmo, muito grande, o que eu acho muito legal e surpreendente, né? Depois de 7 filmes, eles ainda conseguirem trazer uma coisa que, pô, mesmo depois de tudo que o cara fez, ele ainda consegue encontrar um novo obstáculo tão difícil quanto os outros que ele já enfrentou, né? Sim, e talvez ele é mais interessante que os outros nesse sentido, e é doido pensar isso, né, que tipo, Missão Impossível é ação, mas eu acho que o 7 parte 1 é mais legal por conta da história. Que o Missão Impossível, de uma maneira geral, quando você assiste todos, fica, cara, lá vem mais uma traição, cara, lá vem mais um agente secreto que vira casaca e não sei o quê. E esse não necessariamente é sobre isso, o que eu acho que é muito positivo também da parte dele, mas tendo a inteligência artificial quanto figura antagonista, é interessante que eles ainda assim encontram meio que palavra que eu quero, um avatar para essa inteligência artificial lá no Gabriel, que é o vilão em carne e osso mesmo, que inclusive eu acho que talvez é um dos poucos elementos que eu não gosto muito desse filme, é que fica muito jogado, porque o Tom Cruise tem um passado com esse personagem e com uma mulher do passado, e fica só por isso, sabe? Eu queria um pouco mais de substância. Eu tô meio que esperando que no próximo filme eles vão explicar melhor o que é, né, quem era essa mulher e tal, porque realmente ficou um pouco jogado no filme, parecendo que, tipo, a gente precisa enfiar alguém da vida do Ethan aqui pra, enfim, criar um outro conflito aqui mais pessoal pra ele. Eu até falei pro Arthur depois, tipo, eu acho que o próximo filme tem que abrir com uma cena no passado e vamos primeiro conhecer esse cara, o que aconteceu com eles dois, pra depois a gente seguir em frente. Mas vamos ver se vai ter isso mesmo. Uhum, é a única coisa que eu fico meio assim, porque é aquilo, quando a franquia vai tão longe, chega um ponto que eles têm que ficar criando coisa do zero, né? Sendo que, de uma certa forma, já tem o quê? 20 anos de história que eles poderiam ter resgatado algum personagem do passado, que já apareceu na franquia, alguma coisa que encaixasse melhor do que, porque antes disso tudo existia isso daqui. Aí você fica, tá, entendi, você tá começando a dar uma forçação pra ter história, sabe? Que eu acho que é a única coisa que eu não gosto muito de uma maneira geral. E só voltando um pouquinho nesse lance da ação, né? A gente tem que mencionar a grande cena do Tom Cruise pulando lá do penhasco. Porque, assim, eu confesso que foi muito da hora ver a cena no cinema. É meio de tirar o fôlego, assim, né? Porque no momento que ele pula, a gente fica com o som mudo, né? Então é meio aquela sensação de que tá o cinema inteiro segurando a respiração até o cara terminar de cair, né? Mas depois de ter visto o filme, vendo os bastidores e vendo todo o processo pra como eles tiveram que criar aquela cena, eu achei muito mais interessante, porque não é uma coisa tipo, o Tom Cruise foi lá, se jogou aleatoriamente, tipo, não, tem todo um estudo, não sei o que, pra preparar pra ver o vento, porque senão o homem ia bater nas pedras, ia morrer, entendeu? Então eu achei muito, muito, muito interessante o trabalho ali por trás pra criar essa cena, mas eu acho que uma das minhas cenas favoritas do filme foi a do trem, que depois eu descobri que eles também criaram aquele trem, botaram os homens pra lutar em cima do trem, mas enfim, depois quando o trem tá caindo, né, que a Grace e o Ethan precisam ir subindo e entrando nos vagões e ficam pendurados, nossa, ali eu tava desesperada, assim, eu achei essa cena muito da hora. E é muito engraçado isso que eu vendo, depois eu até comentei com você,
pra mim não foi tão impactante, porque eu ficava, eu já vi um videogame de quase 20 anos atrás fazendo isso, então não mas foi, eu não tinha meu Deus! referência. Então, é questão de referência, mas é muito legal. Só que ao mesmo tempo, que aí entra essa questão de as grandes set pieces de ação desse filme, pra mim, não são tão visualmente impactantes do que do 6, porque, putz, desculpa, o pulo lá, pra mim, é um bagulho surreal. Ele pilotando o helicóptero, surreal pra caramba. Eles tentando subir no helicóptero e caindo, surreal pra... Então, tipo, são coisas muito... Caralho, que foda, sabe? E a desse... É aquilo, no filme parece fácil, quando você vai ver os bastidores, você vê o quão difícil é. Sim. Que é muito, muito válido. Mas é aquilo, eu fiquei com a sensação de, são sequências de ação. Até mesmo uma das que poderia ser mais interessantes do filme, ao meu ver, que é ele lutando lá contra 2 personagens num corredor extremamente estreito. Sim. Eu acho uma bagunça essa cena. Eles poderiam ter só filmado parado, ia ter muito mais impacto. Ia ser muito interessante a câmera, tipo, de cima, filmando o corredor e ele tentando sair e puxar. Ia ser muito mais legal. Só que aí, corta aqui, aí vai ali. Aí, tipo, você não entende direito o que tá acontecendo, sabe? É legal ver os bastidores e até falando que eu assisti os making-offs de todos os 6 filmes, então vi muita coisa. E, de fato, é um baita processo complicado, né? Porque você vê no filme e você acha, o Tom Cruise é um maluco. Só que ele é um maluco com consciência. Ele vai se juntar dos melhores profissionais, ele vai fazer um monte de coisa, um monte de teste, isso aqui dá pra fazer. Vamos criar equipamento que não existe pra fazer as sequências. E equipamento não só tipo de proteção, mas de filmagem mesmo. Tem muitas coisas que eles criam pra poder fazer as sequências de ação que eles querem fazer. Pra conseguir gravar do jeito que eles querem gravar, né? Porque não adianta de nada fazer tudo isso e não conseguir mostrar que o homem tá lá, né? Sim, sim. Tanto que essa parte do trem eu acho muito interessante, que eles estão lutando em cima do trem, que era o desejo do Tom Cruise lá em 96 com o primeiro filme. Tanto que a gente assistindo o primeiro... ficou meio datado por conta dos efeitos visuais. Ficou a gente construiu um trem aqui no fundo azul, não sei o quê, só que não é de verdade, né? Então, fica meio falso, enquanto que aquele, de fato, concretizando aquilo que ele queria fazer, tal, o que é muito, muito legal nesse sentido. Mas, se o Tom Cruise faz, quem tá junto com ele também precisa fazer. Pobrezinhos. A Rebecca Ferguson... na Ação Secreta, que tem a cena lá debaixo d'água, que o Tom Cruise, maior tempo debaixo d'água, assim, prendendo a respiração, fazendo a cena, ela também teve que fazer isso, ela passou pelo mesmo treinamento que ele, e até nos bastidores ela fala, se o Tom Cruise faz, eu consigo fazer também. Tipo, foi lá, fez, e aí nesse filme, a gente tem menos da Rebecca Ferguson e mais da Hayley Atwell. O que é triste por um lado, mas positivo pelo outro. Sim, sim. Eu fiquei bem chateada que a Ilsa morreu. Eu shippava muito, né, o Ethan e a Ilsa, então eu tava esperando esse casal se concretizar e nunca veio aí. Fiquei chateada. Mas realmente a adição da Hayley Atwell foi uma maravilha, assim, pra esse filme. Inclusive, eu tava lendo um texto de algum site gringo, que eu não vou lembrar agora o nome, falando que, tipo, como Missão Impossível era uma franquia que sempre fugia de vários tropos, vários clichês, e nesse 7 Parte 1 ele acabou caindo num dos mais negativos, né, nesse sentido de matar uma personagem feminina, né, tipo, que até tem um nome que eu esqueci agora. Frieding. Frieding, isso. Não havia necessidade, sabe? Dava pra manter as 2 personagens. Às vezes é uma questão extra filmagem, tipo, a Rebecca Ferguson, do que ela era pro que ela é hoje em dia, isso impacta muito na agenda da atriz, ela talvez não tenha tempo e tal. Só que talvez existiria outras maneiras de, sei lá... tirar ela da história, né? Porque todas as outras personagens femininas que apareceram, a gente não vê exatamente elas morrendo, elas só não voltam. Não, pra mim elas só seguiram a vida delas, não é que todas morreram. E aí a Ilsa tem que matar, porque a inteligência artificial é machista e coloca, vai matar uma das 2 mulheres. E o que eu acho que é ainda pior é um pouco até mesmo de... por que a gente vai se sacrificar tanto por essa personagem nova que ninguém se importa? Mas é que eu acho que o carisma da Hayley faz a gente já gostar dela imediatamente. Mas na hora que falar uma ou outra, eu fiquei, putz, tchau, Hayley, vamos salvar a Ilsa. Não, na hora que ele fala ou uma ou outra, eu pensei, não, ele vai dar um jeito,
Ele não deixa ninguém pra trás, né? Ele vai dar um jeito de salvar Era mais as duas. fácil ele ter falado ou a Ilsa ou Simon Pegg. Aí eu ia comprar. Aí eu ia ficar, caralho, vou matar o Simon Pegg, sabe? Sim, sim. Porque, e de fato, são pessoas mais próximas do Ethan, né? Sim. Eu não entendi direito essa lógica, sinceramente. Mas, de qualquer forma, né, a dinâmica da Grace com o Ethan é muito legal, porque ela é uma ladra, né? Ela tá ali pra fazer um job, ela foi contratada, e aí ela se vê nessa situação, tipo, meio que de vida ou morte, agentes secretos, não sei o quê, corre pra cá, corre pra lá. Então é muito engraçado de vê-la nesse lugar, que era um pouco antes do personagem do Simon Pegg, né, do Benji, de ser agente ali, né, de ficar impressionado com as coisas, tá? Eu acho que acabou trocando um pouco. O Benji, a essa altura, já tá mais, né, calejado ali de tudo. Ele passou por treinamento. Exato. A Grace não, né? A Grace, ela não sabe quem é esse cara, não sabe o que está acontecendo, e é colocada nessas situações, o que dá um frescor, assim, né? Não só pela personagem em si, mas pela atriz também, né? Eu acho que a Hayley, ela é incrível, maravilhosa, sou apaixonada por ela desde Capitão América, né? Quando ela foi introduzida como Peggy Carter. A Agente Carter é incrível, assistam no Disney Plus. Mas faltava essa oportunidade pra ela brilhar realmente num grande blockbuster, né? Porque as coisas da Marvel acabou que já faz muito tempo, né? O primeiro Capitão América, que foi o que ela realmente teve mais espaço, e depois ela só aparecia de pouquinho. Então foi até muito engraçado ver, assim, ela grande na tela, que eu fiquei, caraca, mano, realmente, a Hayley Atwell, ela faz muito mais série, ela raramente faz filme, né? Sim. Então eu acho que foi uma ótima edição. Ela é ótima. Muito engraçada, muito boa na ação. Sim, ela é muito carismática. Ela tem aquele Star Power. Magnetismo. Sabe? Você fica, caraca. Ela tem. Tanto é que também é uma outra coisa que eu vi muito texto especulando, que falavam até então que esse Missão Impossível 7 parte 1, 7 parte 2 era meio que o final da saga, não sei o que e tal. Só que o Tom Cruise já voltou atrás, o Christopher McQuarrie também, falou, posso fazer até 80 anos e não sei o que. Só que trazer a Grace como essa novata e tal, claramente é também eles abrindo possibilidade de seguir essa história com ela. Será que o Tom Cruise largaria o osso? Me questiono bastante. Bastante, porque eu acho que ele gosta muito. Tipo, eu acho que rola um pouco de ego, mas eu acho que ele genuinamente... Tipo, gente, não tem por que ele não fazer. Ele talvez, tá em forma, ele gosta. Sim, mas talvez em algum ponto o corpo dele vai falar, então, calma lá. Então, é isso que eu não sei. Tipo, eu acho que ele tem o quê? 60 anos? 60 e pouco. Eu acho que esse período não tá tão perto assim, não. Porque o bichinho 61. corre, hein, nesse filme. Ele tem 61, a Hayley é 20 anos mais nova que ele. Sim. O que também não é exatamente jovem, fresca, né? Ela com 41 anos, você já tem dor nas costas, entendeu? Você tem que se preparar muito pra fazer os bagulho. Não sei, eu acho que eu não ficaria triste porque eu gosto dela, mas ao mesmo tempo... eu acho que ainda precisaria de mais alguns filmes até fazer essa transição. E talvez no sentido de... Não que o Tom Cruise simplesmente não apareça mais, mas ele passe a assumir talvez um papel mais de apoio, sabe? Sim. O que eles quiseram fazer lá no terceiro filme, que você até falou, mas no terceiro filme eles já estão falando do personagem se aposentar e treinar outras pessoas, tal. Qual o sentido disso, sabe? Não, depois eu fiquei sabendo, vendo os vídeos da Lenogari, que é um crítico do YouTube muito bom, inclusive, recomendo. Ele comentou que na época a ideia era ser uma trilogia, né? Então era meio que... A intenção era ter realmente um fechamento no terceiro, aí acabou que eles continuaram. Aí quando eu vi ele falando isso, eu falei, tá, agora faz sentido, porque realmente eu achei muito precipitado. Tipo, gente, mas o negócio mal começou, vocês já estão querendo aposentar o homem, pelo amor de Deus. É que eu acho que era muito a visão da época, né? Tipo, 3 filmes, acabou. Agora ao infinito e além. Quanto mais então eu melhor. acho que rolaria essa possibilidade, mas acho que seria legal fazer uma transição bacana, assim, tipo, ter mais 1 ou 2 filmes com eles juntos, pra daí, então, fazer essa passagem de bastão, assim. E uma outra adição do filme, que não é um personagem tão importante, mas eu acho que vale aqui mencionar também, é a Pom, eu acho que é Clementif o nome dela, que faz a Paris.
que é a Mantis da Marvel, né? Então a gente tem 2 atrizes da Marvel aqui em Missão Impossível, que ela tá do lado dos vilões, né? Ela é meio que capanga ali do Gabriel, então ela tem muito pouco espaço, assim. Ela tá mais na ação mesmo, mas eu achei ela maravilhosa. Ela dirigindo aquele carro lá. Nossa, é verdade, a perseguição... Nossa, Arthur, você tá mexendo na minha cabeça. E faz tempo que a gente viu o filme já. Não tô. A perseguição eu não acho tão incrível. Eu acho ela muito engraçada. Eu não acho ela boa. Acho que tem uma diferença. Enfim, eles lá algemados, fazendo drifting por Roma. Então, é divertido. Eu acho divertido, eu não acho uma super sequência. Sequência de perseguição, eu acho a do 5. A do 5 não, a do 5 ou a do 6? A dele, eu acho que é em Paris também, dele na moto. Acho que é do 6. A gente não tá em Paris, a gente tem Roma. Paris é o nome da personagem. Então acho que é no 6 que tem a cena. No 6, que ele tá pilotando a moto em Paris e a polícia atrás dele e não sei o que, ele gira pra cá. Isso eu acho foda. Não, isso é no final do 5, eu acho. Que é quando ele prende o... Não, acho que é no 6. No 5 também tem. No 5 tem ele sempre perseguindo... tem perseguição, né? Todos os filmes têm perseguição. Todos os filmes têm, então esse é o problema. No 5 tem ele perseguindo a Isla, que começa no carro que ele tá meio... E aí vai na moto. Isso é no 5. Uhum. No 6 é quando tá ele e ele pega o cara... Henry Cavill. Ah, sim, que atira na mulher no meio do caminho. Entra... Essa cena eu acho foda. A do 5 eu também gosto muito. Só que eu acho que a do 7 e a do 5 ficam num lugar meio particular, meio próximo de... Elas acontecem com um fator muito cômico. No 5 é o Tom Cruise voltou da vida, tá meio perdido. Uhum. E no 7 é ele preso com a Hayley Atwell. Que aí fica engraçado. Mas você tem que virar, você tem que controlar. Isso eu acho engraçado, mas... Eu gostei muito. A sequência em si... eu gostei bastante. E a Pom, né, dirigindo lá aquele... camburão, furgãozão gigante. Furgão. E ela, tipo, quebrando as coisas e ela... Eu achei incrível ela se divertindo horrores com a desgraça alheia. E aquela cena do... Quando a Grace vai tentar dirigir o carrinho lá amarelo e ela não consegue ir pra frente. E o carro fica ali girando e a menina não consegue ligar o outro carro. Nossa, eu achei aquilo maravilhoso. Mas enfim, eu achei muito bom a Pom também. Eu acho que ela manda muito em cena de ação. Foi muito legal ver ela no filme. Eu acho que isso também vai abrir muitas portas pra ela, tipo, pra participar de outras franquias. E o que eu achei engraçado é que eu não sabia que ela de fato é francesa. Ela fala em francês no filme porque ela é francesa. Aí eu fiquei, tudo faz sentido agora. Eu não fazia a menor ideia. Não sabia de onde era o sotaque dela. Ela precisaria... Eu queria que ela tivesse mais espaço. Sim, que ela não tivesse morrido também, porra. Ela não morreu. Você acha que ela não morreu? No final falam, tipo, ela tá com pulso aqui. Eu acho que ela não morreu. Tomara. Vamos ver. Tomara, porque senão porque o filme vai ter matado duas mulheres, né, porra? Cacete isso, né? Complicado. Mas eu acho que eu só vi o primeiro trailer. Eu acho que eu não vi mais nada depois disso. Conforme a gente tava vendo, eu fiquei, caralho, velho, que foda. Além de ter a inteligência artificial, pela primeira vez na franquia a gente vai ter uma vilã mulher mesmo. Que eu pensei que ia falar, faz isso, faz aquilo, eu que mando. Só que no final tem o Gabriel. Aí eu fiquei, porra, foda-se, o Gabriel queria a Paris fazendo e comandando a porra toda, sabe? Seria mais da hora. Sim. Fiquei triste. Mas muito feliz pelas atrizes. Acho que isso vai ser muito bacana pra carreira das duas. Em diferentes níveis, né? Mas enfim, dado o final do filme, você acha que a gente tá nessa vibe de filmes parte 1, parte 2, em que são filmes que não exatamente acabam? O Velozes e Furiosos 10 parte 1 é um filme que acaba do nada. O Aranhaverso também é outro que acaba ali num ponto que fica, caralho, velho, acabou. E o Missão Impossível, onde ele entra nisso pra você? Eu acho que ele tem começo, meio e fim. A forma como eles introduzem o problema, a gente já entende exatamente o que vai acontecer no filme, né? Porque tem a questão de chegar na inteligência artificial, primeiro precisa da chave. Tem que encontrar as peças da chave, tem que ver se é a verdadeira, não sei o que e tal, pra daí então ter o outro dilema que é, o que tem nesse bagulho? Como que acessa isso e tal? Então, quando eles apresentaram isso, eu falei, beleza, então vamos pegar a chave
A gente não vai resolver o problema todo nesse filme. E foi exatamente isso que aconteceu, né? O filme termina com eles conseguindo a chave. E eu acho que arrasou, assim. Tipo, eu não fiquei com essa sensação de... Nossa, meu Deus. Tipo, eu quero muito ver o próximo, mas passa uma sensação de missão cumprida, né? Conseguimos a chave, aí a gente tem que se preparar pro próximo pra encontrar o submarino, né? Que é onde tá o babado lá da inteligência artificial pra destruir o satanazinho lá. Como é que é mesmo o nome? Esqueci. Entidade? Foi o nome que eles deram? Entidade. Nisso eu concordo com você. Eu acho que ao contrário desses outros dois, ele cria um arco narrativo que termina, por mais que parece um filme que no final, não que ele só é incompleto, mas de certo modo, não sei se você vai concordar comigo com isso, ele parece um final meio Guerra Infinita. Tipo, a gente ganhou, mas... tipo, a gente perdeu. Por mais que tenha o clichê absoluto de filme desse tipo de filme que eu amo, que é o vilão perdendo, ele gritando o nome do protagonista, o cara indo embora. Eita! Eu falei, caralho, cinema, arte, maravilhoso, adorei. Só que fica aquele gostinho de, tá, chegamos na metade do caminho, né? Ainda falta a resolução, que era prevista para junho de 2024, mas talvez nem venha aí em junho de 2024. Agora com esse lance da greve, né, dos atores, junto com a greve dos roteiristas, porque a gente não sabe até quando vai, né? A gente vai falar melhor sobre isso na Orelo, né, no nosso programa exclusivo para apoiadores, o Boletim do Hype. Então, se você quiser ouvir, vai lá em orelo.cc/tênisverdecast para apoiar a gente. Com R$5 você já tem acesso aos conteúdos exclusivos. Lá a gente vai explicar melhor tudo que tá rolando e as nossas percepções disso. Mas provavelmente com os atores entrando em greve não vai durar por tanto tempo mais a greve. Mas... às vezes, sei lá, 2 meses aí que durar, já atrasa muito a produção do filme, porque o Macquarie disse numa entrevista que o filme tá aí, né? Não tá feito 100% e tal, ainda tem coisa pra fazer. Então, vamos ver se ele realmente vai sair na data que tá programada ou não. Eu já achei meio ousado eles darem uma data tão assim, sendo que... porque quando isso acontecia... no passado, era tipo, a gente já gravou os 2 filmes. Uhum. E não é o que aconteceu com esse Missão Impossível. Tipo, eles gravaram algumas coisas, mas ainda não gravaram tudo. Uhum. E aí falta menos de 1 ano pra você lançar a parte 2 de um filme, que tem 3 horas de duração, uma cacetada de efeito especial, tipo, é meio a se pensar se realmente vai sair na data planejada. Sim, eu acho que vai acabar atrasando, mas... tome teu tempo, Tom Cruise, Macquarie, fiquem tranquilos, porque eu acho que eles estão realmente conseguindo entregar filmes muito bons, né? Os Missão Impossível, eles têm um espaço entre um filme e outro bem grande, né? Então, eu acho que não tem problema. Isso eu coloquei no meu roteiro, eu acabei cortando do vídeo, que eu acho que num período de 20 e poucos anos, eles fizeram 8 filmes. A Marvel, num período de 15, fez 32. Pois é. Tipo... que eu acho que é isso que satura o mercado no final das contas, né? Uhum. Porque não importa o universo compartilhado que você tenha, chega num ponto que a pessoa fica, tá, cara, parece tudo a mesma coisa, sabe? No final das contas. E o Missão Impossível, acho que, além de ele dar respiro entre os filmes, ele consegue fazer com que cada filme seja muito particular, muito único, reflita o período que ele tá saindo em vários sentidos diferentes. Sim. Então, isso faz com que a franquia, de uma maneira geral, envelheça bem e envelheça melhor do que a Marvel. No sentido mais amplo da palavra, sabe? Sim, concordo. Apesar de eu não gostar muito do primeiro Missão Impossível, ele realmente é um produto da época e eu acho que ele tem todos os méritos, assim, né? E mesmo o 3, que eu detesto, que eu acho pior, ele também é um reflexo da época em que ele foi feito e do que tava em alta no cinema na época, né? Aquelas explosões ridículas do Michael Bay, que o J.J. Abrams quis fazer nessa porcaria desse filme, que é tenebroso, não tem como. E como... eu acho que a partir do 4, né, o Missão Impossível começou a dar o tom, eu acho, pro cinema, ao invés de tentar refletir o que tá rolando, né? Tipo, eles entraram nessa questão de a gente vai pro mais realista possível, a gente vai tacar o Tom Cruise lá, e isso tá setando o tom, né,
pra Hollywood de tipo, olha, você tem que... Ou você faz um efeito especial, assim, magnífico, ou você vai ter que tentar fazer o mais real possível, porque a audiência tá vendo isso, tá percebendo e consegue reconhecer, né? Especialmente com tudo que eles divulgam depois a parte de bastidores, de mostrar, tipo, ó, o cara tava aqui mesmo. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Como Missão Impossível foi mudando, se moldando e moldando a indústria. Sim. O que eu fico mais curioso pra isso tudo é, por mais que eu adore McQuarrie, eu quero, se tiver uma nova Missão Impossível, com outro diretor. Que traga uma outra visão. Puta, que sabe? agora ele e o Tom Cruise viraram, assim, Sim. uma simbiose. Sim. Eles Porque são muito a gente nem falou sobre isso, mas era meio que uma característica da franquia, né? Cada filme ser dirigido por um diretor. Sim. E aí, quando o McQuarrie entrou no 5, ele fez o 5, ele fez o 6, ele fez o 7 parte 1, o 7 parte 2, tipo, tá bom, né? Não sei não, a própria Hailey falou numa entrevista que tinha momentos no set, assim, que o Tom Cruise, eles virava, tipo, McHugh, vamos fazer... E aí, antes dele terminar a frase, o McQuarrie, sim, vamos fazer não sei o que. Ele, tá bom. Tipo, eles moram na mesma cabeça, assim. Viraram tipo, uma mind hive, tipo, uma mente coletiva. Sim, então eu acho que é bem difícil o Tom Cruise largar desse homem agora. Bem difícil, assim, tipo... Eu fico... Que aí a questão que você não assistiu os John Wick... que eu fiquei, tipo... Eu acho que o John Wick é o próximo passo, sabe? Então, antes do parte 2, eu vou assistir todos os John Wick. Aí a gente volta aqui pra fazer um episódio. John Wick. Eita, nós! E é isso, gente. Esse é o nosso papo sobre... Eu ia falar John Wick. É sobre Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Se você assistiu, vamos deixar aqui uma caixinha para as pessoas. Sim, coloca a sua cena de ação favorita do filme. Segue a gente, não se esqueça disso. Tanto a Nath quanto eu em todas as redes sociais possíveis. Vai estar tudo aqui na descrição. Cogite se tornar um apoiador nosso na Aurelo para você ter acesso ao Boletim do Hype com as notícias da cultura pop. R$5 já ajuda demais a gente a produzir o nosso conteúdo. Espalhe a palavra do Tênis Verde, compartilhe esse episódio com seus amigos que curtem também cinema, cultura pop, e a gente se vê na semana que vem. Tchau, gente!